Bem-Estar, que conta com o apoio de Vivere Clínica de Oncologia, atende a convênio junto ao Hospital São João Batista em Nova Prata. Personare Beleza e Longevidade, no Centro Comercial da Palugana. Fonoaudióloga Josiane Mesquita, atendimento na Clínica Nossa Senhora de Lourdes. Marian Goulart Dauas, médica oftalmologista, atende no Centro Clínico do Hospital Comunitário. Dr. Rodrigo Rei Farina, referência em coloproctologia há 20 anos, atendimento junto à Clínica de Lourdes. Ateliê Anitta Letícia, aluguel, criação e confecção de vestidos de festa e agora também com locação de roupa masculina para festas, smokings e ternos, inclusive para o debut. E médica Jaima Ferrer Puentes, Clínica Geral, atendimento na Dr. Montauri. Agora nós recebemos aqui no estúdio, faz tempo, né, Natália Salvetti, que você não vem aqui. Um bom dia. Bom dia, Dani, é verdade, já fazia um tempo, né? Um tempinho que a gente não falava sobre plantas, né, e justamente quando a Nath, né, a gente foi conversando, né, a Ali intermediou aí a entrevista, pensando em pautas, né, envolvendo plantas, não parece, mas agora a gente já está em outra estação, o inverno, né, que tem, apesar de estar um pouco diferente, né, do que seria certamente a divisão das estações, vem com essa questão de frio, de chuvas, né, viemos de um período de chuvas e seguimos nesse período também. Sim, é verdade, a gente até vinha conversando agora antes do entrar no ar, né, que a gente tá nessa estação que tá meio indefinida, né? Assim, ontem a gente teve 23 graus, hoje já volta a ficar frio, aí as flores querem abrir, daí elas vão, daí fica super calor, daí murcha, daí começa de novo. Elas são um pouco confusas porque o clima tá bem indefinido também. Mas, para além disso, a gente também tem a questão das chuvas, né? As chuvas que estão incessantes, né? A gente tinha tido uma trégua, agora voltaram. E aí, o que fazer, né, com essas plantas que estão fora de casa, em vasos ou no chão, plantadas em jardins, em hortas, com as plantas dentro de casa? O que fazer, né, diante dessas chuvas? Bom, a primeira coisa é, na medida do possível, abrigá-las, não deixá-las ali, né, recebendo a chuva muitos dias seguidos, porque o acúmulo dessa água nas raízes pode fazer com que elas apodreçam, né? E a plantinha, a gente pode acabar perdendo ela, né? A gente vê que elas começam a amarelar as folhas embaixo, depois vão amarelando as de cima, e a gente perde a planta literalmente afogada. Então, na medida do possível, tirar elas da chuva quando são muitos dias seguidos, né? E as plantas de dentro de casa, a gente começa a observar que devido à umidade, quando a gente rega elas, o solo fica úmido por bem mais tempo, né? Então, as plantas que no verão a gente regava a cada 3, 4 dias, agora a gente vai regar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Bom, eu tenho plantas na minha casa que eu não rego já há 20 dias. E elas estão vivas, eu fico feliz com isso, cara. Eu fico feliz com isso porque eu ando me esquecendo dessa situação de regar algumas plantas de dentro de casa. Mas realmente o que a gente percebe é que elas aguentam mais tempo, né? É verdade. Não, essa estação do ano, para quem é meio esquecido em relação às regas, é a melhor estação, porque é quando a gente menos precisa regar, né? Por causa da umidade do ar, o solo fica úmido por bastante mais tempo, né? Elas demoram para absorver toda a água que tem ali. Então, uma dica infalível que eu tenho sempre para saber se a planta está com sede ou não, precisa de água ou não, é fazer o teste do dedinho ou o teste do palito, né? Tu vai ali na superfície do vaso, coloca o dedo ali, sente se está mais para úmida, mais para seca, ou pode ser com um palito também, como se a gente fosse espetar um bolo no forno, né? A gente coloca o palito, quando ele sai sujinho, significa que a terra ainda está úmida. Dá para esperar mais 1, 2 dias. Se ele sair completamente seco, daí sim tá na hora de regar. E claro, prestar atenção nos sinais das folhas, né? A gente tem sempre o exemplo do lírio, né? Que o Marco acha isso incrível, que eu digo que ele é o lírio dramático. O lírio da paz, na verdade, é o lírio dramático. Porque quando ele precisa de água, ele desmaia. Então, alguns a gente consegue ver pelas folhas e outro pela terra, para ter certeza, né? A melhor opção, né, para conseguir verificar. E além disso que você falou, né, de abrigar as plantas em casa, enfim, porque tem a questão da geada. Inclusive, minha mãe, né, tinha algumas plantinhas assim no jardim, não eram flores, mas
com essa geada que veio dos últimos dias aí, queimou totalmente todas aquelas plantinhas. Plantas em jardins externos, eu digo, né? Muitas acabam não resistindo, né? É verdade. E aí, quando elas têm essas queimaduras do frio, a gente tem que selecionar, né, as folhas que sofreram menos, fazer uma poda, né? Mas em relação à geada, uma dica que eu tenho que dá certo com as minhas plantas em casa e que eu vejo também a minha avó fazendo há muitos anos, é sempre cobrir essas plantas com um lençol, com algum plástico, com alguma coisa, mas colocar ali no meio um cabo de vassoura ou alguma coisa mais alta que faça com que o tecido ou o plástico não encoste na folha. Porque quando encosta na folha da planta, né, e tem o orvalho, a geada, aquilo ali congela e é como se grudasse na planta, né? Então ela também pode queimar, mesmo com esse lençol, com esse plástico. Então sempre colocar alguma estaca, algum cabo de vassoura, alguma coisa mais alta, que elas fiquem cobertas, mas que elas não fiquem abafadas com esse plástico, com esse lençol, coberta, enfim, que as pessoas colocam. Sempre deixar uma distância entre a cobertura e a planta, para não congelar ali e ela não queimar também. A Marciana nos mandou uma foto bem linda aqui de uma orquídea. Ao que parece, é uma orquídea que fica fora de casa, né? Pelo que deu para ver assim na foto. Ou ela pegou o vaso e tirou a foto ali, também é uma opção. Mas as orquídeas, muita gente tem aquelas orquídeas que ficam às vezes até plantadas na terra ou em vasos maiores fora de casa, e com elas também tem a necessidade desse cuidado. Essas orquídeas, né, dessa foto que ela mandou, são as orquídeas que a gente conhece como orquídea de mato ou orquídea cymbidium. Essas orquídeas, elas prosperam super no frio, né? Até uma das formas no verão, no alto do verão, tem gente que rega com água bem gelada, enfim, porque elas são de frio, né? Então a gente vai ver agora, nesse momento, elas florescendo bastante, mas, claro, isso não exime que elas se queimem, né, com a geada, né, que danifique as flores, enfim. Sempre que a gente vê que tem previsão de geada, tentar colocar elas num lugar coberto. E sobre as plantas, assim, as flores, quem tem jardim fora de casa nessa época, tem algumas flores indicadas ou é complicado para todo tipo de flor a questão da geada? Não, até tem agora para trocar, né? Que a gente tem as flores de estação, né? Que vai, quando troca a estação, a gente troca essas flores também. Então a gente tem o Amor Perfeito, que é uma florzinha que vai super bem em todas as estações. A gente tem a Boca de Leão, que é uma florzinha de frio. A gente tem os mini crisântemos, que também são de frio, né? Os mini crisântemos são... eles dão em touceiras pequenininhas e ele tem a florzinha do crisântemo bem pequenininha, bem mini, bem bonitinha. Tem de várias cores. Tem branca, tem bordô, tem laranja. Então, essas flores são mais de clima frio, né? Mas é sempre bom dar uma pesquisada, tanto quando for comprar na floricultura, quanto quando for plantar, né? Para ver se realmente elas são da estação. Porque daqui a pouco a gente planta ali e na semana seguinte tem que trocar, né? Porque queimou ou porque não aguentou a chuva, o frio, enfim. Mas essas flores geralmente vão bem no frio. O Amor Perfeito, Boca de Leão, Mini Crisântemo, essas florzinhas dão bem certo. E as flores de dentro de casa segue aquela questão. Acho que só a questão, talvez, de dias muito nublados complicam um pouquinho, né? Isso aí. Controlar a questão da água, que a gente só sabe ali sentindo como é que tá a terra. E como tu falou, a luminosidade, né? Hoje é um dia que tá bem nublado, dentro de casa, mesmo com as janelas abertas, tá bem escuro, né? Então a gente tenta sempre colocar essas plantas mais próximas às janelas, né? Então, se eu tenho uma planta que fica bem ali no centro da mesa, na sala, por exemplo, eu tento colocar ela o mais perto das janelas possível, das entradas de luz, né? Para elas não estiolarem, né? Não ficarem bem compridinhas. A gente vê, às vezes, as suculentas dentro de casa que tem o caule bem comprido e 2, 3 folhinhas na ponta. Né? Essas suculentas, elas estão estioladas, elas estão buscando a luz que não está suficiente ali. E aí elas literalmente se esticam para o lugar que mais tem luz, mas não significa que elas cresceram, né? Na verdade, elas estão tentando buscar mais luz, porque está num lugar que não tem luminosidade suficiente. Em banheiro, por exemplo, eu tenho como se fosse um cactus pequenininho na prateleirazinha, assim, do banheiro, e ele tá vindo pra frente, assim, sabe? Ele tá buscando a luz, ele vai ficando bem magrinho, bem fininho, né? E ele vai
Tu pode perceber que pro lado que onde tem mais luz, por exemplo, que eu acredito que vai ser na janela do banheiro, né? Ele vai se virando pro lado que tá a janela, pro lado que tem mais luminosidade. Então, às vezes, a planta fica toda torta para um lado ou toda torta para o outro lado, né? E a gente acha, ai, olha só como ela cresceu, mas na verdade ela não cresceu, ela tá só estiolando, ela tá procurando a luz, que não tá o suficiente ali. E agora nós já temos as ouvintes aqui no 999775033. A Marciana nos manda essa, que também é de inverno. Essa é uma astromélia, acho que é uma astromélia. Bem linda, né? Linda, linda. Vermelha, assim. Vermelha com um miolo mais amarelinho, mais clarinho. Essa planta da Terezinha Menin está bem dentro de casa, né? Tá A gente bem, pode esse aí dizer é um que- lírio gigante, né? Um lírio da paz que tem as folhas bem grandes. Tá bem. As folhas que geralmente têm a coloração mais escura, elas precisam de menos luz. Não que não precisam, todas precisam, né? Mas as que têm a folha mais escura geralmente vão bem em lugares que têm uma luz média, uma meia luz. Aqui a Eutânia nos manda suculentas, um vasinho de suculentas. Um arranjinho de suculentas. Aquele cabinho bem comprido que tem ali no meio é uma flor. Ali, normal, tá normal. Uma florzinha bem bonita. São várias espécies aqui Várias nesse espécies da misturadas. Eutânia. E a Maria Inês Frison, bom, ela nos mandou várias. Ela nos mandou muitas plantas. Olha que lindas. Essas mais que ficam fora de casa, por exemplo, essa espada de São Jorge, ela se adapta fora de Super. casa, não precisa, né? Questão do frio, enfim. Uhum. Essa aí, se a gente cuida demais, ela nem gosta até. Ela é bem independente. E a gente vai ver agora, nessa época, nesse frio, algumas suculentas ficando bem coloridas, né? Devido ao estresse térmico que a gente diz, né? Esse frio que fica e depois fica calor, fica frio, fica mais calor. Elas vão ficando bem coloridas, bem avermelhadas. É uma estação linda para essas suculentas, algumas espécies, né? Nós temos, inclusive, Ai, agora eu me esqueci o nome. A Iva. A Iva, né? Isso. Está ouvinte 12, ouvinte 12. Temos que mudar o nome, Iva, aqui do teu contato. Justamente a Iva confirma isso que a Nath acabou de falar, sobre a Nossa. beleza das suculentas nessa época do ano, né? As suculentas da Iva estão muito, muito bonitas. Lindas, bem coloridas, eu brinco, bem estressadas, porque elas ficam assim por causa do estresse térmico, né? Elas ficam bem, 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 bem coloridas, avermelhadas, né? E são algumas espécies, né? Não são todas também que acontece isso. Isso, tem algumas aqui mais clarinhas, mais... Ó, essa mais verde, tem uma aqui mais verdinha, que já tá ficando com as pontinhas mais verdade. coloridas também, Uhum. né? E nós temos também a nossa ouvinte Roseli, que confirma o que você falou das orquídeas, aquelas mais espécies de mato, né? Que gostam de ficar fora de casa. Olha que lindas, né? Num vaso aí externo. Elas são lindas, elas são muito duráveis. Nossa, elas duram anos, 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 anos. Com cuidado, né? Assim. Olha que lindo esse cantinho de plantas. Tentando abrir a foto aqui da Marli. Dentro de casa, pelo que dá pra ver, temos um cantinho. Olha essas aqui. Como que é o nome da... Enormes. Deixa eu ver. É uma espécie de Não samambaia. consigo ver muito bem daqui, mas a de cima parece ser uma samambaia e a de baixo parece ser aquele colar de pérolas que também algumas pessoas chamam de tercinho, né? Que são essas bolinhas verdes. Parece ser essa planta. Muito lindas as plantas também dentro de casa. Obrigada aos ouvintes, né? Aqui tem uma ráfia dentro de casa, se adaptou muito bem nesse lugar há 10 Nossa, anos. meu Deus. Mas ó, veja bem o local que ela tá, né? Do ladinho de uma Luminosidade. janela, né? Colada numa janela. Não, luz é sucesso para todas as plantas. Muito obrigada, a Norma também aqui conosco. A Jane. Gente, quanta foto. Está chegando muita flor. A Jane nos mandou lindas fotos. A outra ouvinte aqui nos disse que chama de rosário aquela planta. Rosário, isso aí. Tercinho, rosário. A Iliane Cardoso, minha Jade. Jade? Jade, essa é uma suculenta. Tem algumas pessoas que Enorme chamam essa também suculenta. de árvore da amizade. Que linda. A gente compra uma mudinha bem pequenininha, mas ela vira uma super árvore. Ela fica gigante, enorme. Essa dela aí tá bem grande, bem bonita. Obrigada também a Jane que nos mandou aqui beijinhos duplos. Essa imagem aqui da nossa ouvinte, que estão dentro de casa também, e estão pertinho de uma janela. Pertinho da janela. Luz, luz. Todas precisam de luz. Eu sei que às vezes a gente gostaria de deixar elas assim, numa estante, ali decorando, num lugar que fica bonito, mas
dificilmente elas vão se dar bem por muito tempo. Elas precisam de luz. Todas as plantas. Para finalizar, a Eliane Pucciamantea também nos mandou essa foto. Parece uma jiboia. É uma jiboia, é. Essa jiboia ali, ela colocou, dá pra ver que ela colocou uma estaca no vaso e a jiboia tá se agarrando na estaca. Aliás, cadê a jiboia aqui do estúdio? A jiboia saiu por questões de dengue. Ah, sim, Mas ela porque está ela tava na água, Ela né? está com a minha mãe. A minha mãe está com o... Sim. Ah, já que tu tocou nesse assunto, né? Caso as pessoas cultivem planta na água, toda semana, semanalmente, trocar a água, lavar com sabão o recipiente e depois colocar a água limpa. Aqui o que acontecia era que a gente acabava se esquecendo disso, Sim, então a gente optou por Sim, dar com outro razão, destino. com razão. Obrigada também a Cristina, uma linda orquídea plantada na terra também. A Silvana, que também nos mandou aqui, acho que é uma espécie de jiboia. Também está carregando a imagem aqui. É uma jiboia, né? Que também ela tem também aí colocou a estaca. uma escadinha. Vai ficar lindo. Quando ela preencher ali tudo, vai ficar lindo. Então a gente agradece, né, os nossos ouvintes. A Natália já recebeu vários. Manda um abraço para a Natália, manda um abraço para a Natália. Os nossos ouvintes gostam de te ouvir, a gente gosta muito de te receber, porque afinal, plantas também são um bem-estar, como a gente sempre fala, acompanhar o desenvolvimento, cuidar de uma planta nos traz uma sensação boa, né, Nath? É verdade. E é uma coisa, eu adoro esse espaço também, eu adoro falar sobre plantas, né? Mesmo que nos últimos tempos não tenha tido tanto tempo para, né, cuidar delas mais atenciosamente, mas falar sobre plantas é muito bom, é muito prazeroso, é uma coisa que une as pessoas de todas as idades, né? Então, eu fico bem feliz com esse retorno das pessoas. Um abraço para todo mundo que mandou fotos, para todo mundo que acompanha, o Plantando Numa Boa também. E é isso aí. Muito obrigada, Dani. Obrigada, Natália Salvetti. Uma excelente semana, um restinho de semana para ti. E olha só que bonita essa frase da Silvana. As plantas são uma terapia para a alma. É verdade. Elas são terapêuticas mesmo, é verdade. Então, muito, muito obrigada por todas as imagens, pela interação também dos ouvintes. Agora, 10 horas 28 minutos, 15 graus a temperatura. Antes da gente ir para o intervalo, a gente está buscando informações aí, porque nos chegou imagens de possíveis deslizamentos na Serra das Antas hoje pela manhã, durante aí a liberação, né, o que ocasionou uma certa parada aí. Mas nós estamos buscando com a Polícia Rodoviária Federal. No próximo bloco, a gente traz mais informações.